Muito bem. Peça ali que foi feito para Epifânia Rocha, nosso colega jornalista, e que está introduzindo, de certa forma, nessa conversa para nos perceber próprio de que forma que Covid-19 também implica na condição social mundial. E Cabo Verde, que tinha como escapava, a nós, na condição de país que não tem, era inevitável nos sentir também impacto de uma situação de crise lá fora, quanto mais a hora que tem uma dimensão maior Covid-19 tem tido. Agora, doutora Lídia, obrigado pelo tempo de estar conosco na show da manhã. E, efetivamente, Covid reflete negativamente na toda parte do mundo. E na Cabo Verde, se já nós é um país frágil, não tinha necessidade de políticas públicas e medidas que têm uma intervenção de fundo na seio de família, hoje mais do que nunca, não teve que desdobrar em relação a que as medidas e a extensão desse para chegar nas pessoas. Bom dia. Sim, muito bom dia. Muito obrigada pelo convite também, para estar ali nesse momento, uma pessoa. De aproveitar também para desejar um feliz dia para todas as pessoas que assistiu o programa neste momento e para desejar um feliz dia das mulheres para todas as mulheres do mundo, especialmente para mulheres cabo-verdianas e que as mulheres que te assistem nós nesse momento. Pronto, então aproveitar para dizer que realmente o governo de Cabo Verde, desde a legislatura anterior, desde 2016, começou a implementar medidas sociais, medidas de políticas sociais bastante estruturantes e consistentes para ajudar efetivamente a erradicar a pobreza extrema e a reduzir a pobreza absoluta em Cabo Verde. As medidas sociais são bastante transversais a famílias, são transversais e direcionado para que os públicos, digamos, que têm situação de maior vulnerabilidade social. Não estou a falar de mulheres, chefes de família, não estou a falar de crianças, idosos, pessoas com deficiência, mas também de jovens que estão no desemprego. Portanto, as medidas sociais foi bem implementado, com visão sempre de empoderar famílias e de criar maior autonomia às pessoas, aos jovens, às mulheres chefes de família e para não poder conseguir realmente erradicar a pobreza extrema de uma forma sustentável. Digamos que antes do surgimento da pandemia, não tinha conseguido reduzir o índice da pobreza em Cabo Verde, não reduzi-lo de 35% que ele estava na 2015 para 26% na 2019. Mas quando a pandemia surgiu, esse índice de pobreza aumentar novamente, ele passar de 26% para 31,6%, o que significa que as medidas políticas para a área social que não estava a implementar, e mesmo para a criação do emprego, que é uma das medidas de políticas sociais mais ativas, que é o coração das políticas sociais, digamos assim, que é a criação de emprego, quer dizer que tudo o que não estava a fazer nos setores do emprego, de parte da assistência social também, estava a ser consistente, porque eles conseguiram equilibrar o país em termos sociais de tal forma que o país que baixar em termos de índice de pobreza, ele que baixar a um nível inferior daquele que ele estava na 2015, não é? Ou seja, quando não assumi governação, a pobreza estava na 35%. Não assumi, não diminuí o índice de pobreza. Com a pandemia, ele torna a aumentar, mas mesmo assim ele quer chegar ao nível de 35% que ele estava antes de não tomar a governação. Isso porque, mais uma vez, vamos dizer, não implementar políticas estruturantes, não implementar ao nível do Ministério da Família várias políticas, mas também de uma forma transversal, que é outros ministérios, modo Ministério da Educação, da Saúde, da Habitação, começar também a implementar medidas de políticas sociais estruturantes no âmbito de seja atuação. As medidas, tudo, uma vez que não tive falado de mulheres hoje, este atingir mulheres diretamente, este atingir crianças também diretamente, porque quando não te apoia a mulheres, não te apoia a seus filhos, né? Exatamente. E não tem que fazer esse enquadramento também que um terço de famílias cabo-verdianas é monoparental e, de certa forma, mulher é aquele principal figura, porque é mulher que maior quantidade, se tem maior quantidade enquanto chefe de família monoparental. Então, de certa forma, é preciso realmente, a hora que está a fazer um programa, pensa também no que é condições para mulheres em particular. Sim, só para ter uma noção, através do cadastro social, não tem cerca de 82 mil crianças que estão a viver no seio de famílias muito pobres e pobres, naqueles grupos que está classificado naqueles grupos 1 e 2 do cadastro social. E desse número de 82 mil crianças que estão a viver nessa família,
Não tem cerca de 39 mil crianças que vivem apenas com a mãe ou com a avó. Portanto, famílias chefiadas pela figura materna, pela figura feminina. Então, o que quer dizer que realmente que as políticas sociais têm que ser direcionadas para mulheres, principalmente mulheres chefes de família. Mas, no geral, políticas sociais que não tita adotar e que não tita implementar está com um foco muito direcionado para os públicos vulneráveis, que os grupos de pessoas que já digamos assim, está classificado como grupos de pessoas em risco de ficar para trás. Né? Então, tudo nas políticas sociais está direcionado para os grupos e a mulher chefe de família está pertencer aos grupos de pessoas em risco de ficar para trás, principalmente que a mulher chefe de família que está no desemprego, que tem empregos precários, que tem que cuidar de filhos, muitas vezes tem famílias também com deficiente, que tem que cuidar de uma avó ou de pais, né? Que tem o seu encargo sobre suas responsabilidades. Também a levar a vida de forma mais autónoma. Exatamente. Agora, e tem um levantamento feito para poder identificar exatamente quem é que as pessoas, ou ainda falta identificar mais pessoas nesse momento? Se nos para a realidade nacional, em termos de cadastro, para garantir uma pessoa está conseguir ser identificado e uma auxílio e medidas também tem que chegar nesse, para morrer. Tem que chegar primeiro porque está mais informado, mas às vezes também pode ser as autoridades a identificar e bater chegar nas pessoas. Só para explicar, as medidas de políticas sociais de ser implementadas, portanto, desde 2016, dessa forma ali, mas desde 2017 não começaram a utilizar a ferramenta Cadastro Social Único. Não tem nesse momento registrado no cadastro social cerca de 300 mil indivíduos. Desse número de 300 mil, não tem mais de 24 mil que está no grupo 1 do cadastro social, que é aquele grupo que está a classificar as famílias como sendo famílias extremamente pobres. Não tem cerca de mais de 20 mil famílias ou indivíduos que estão inscritos na grupo 2, que é de famílias pobres. 17 mil na grupo 3, que é famílias vulneráveis, e 14 mil na famílias não pobres. Portanto, já não tem um base muito bem identificado, já não tem um base muito bem identificado que permite-nos direcionar as políticas sociais da melhor forma possível, de uma forma mais transparente, com clareza, e realmente beneficiar que as pessoas que precisam de apoio. Se por um lado, e onde que as medidas, se a doutora falou, onde que a seguração das medidas é gerar emprego, por outro lado, a educação também, não sabemos, foi contemplado e foi até, inclusive, adotado uma medida que é a eliminação de propinas de 12º ano de liceu. Sim. E que impacto sim, que espera ter? Um conjunto de medidas na educação, botem, portanto, a propina gratuita, botem também na educação o alargamento da ação social escolar, nomeadamente propinas escolares, mas também as refeições quentes nas escolas, atribuição de kits escolares, alargamento de transportes escolares também para alunos. Isso tem um impacto enorme porque ele está a facilitar muitas mães, chefes de família que estão no desemprego muitas vezes a realmente conseguir dar seus filhos escola, pôr seus filhos na escola. Acho que tem que preocupar com a questão da refeição, acho que tem que preocupar com a questão de transporte, né, de material escolar, porque o governo está a apoiar. Não quer dizer que eu não estou a conseguir resolver o problema de tudo famílias, de tudo mais chefes de família, mas não tem conseguido ajudar bastante, não tem conseguido realmente fazer com que essas políticas chegar naquelas famílias é que está a precisar. Cadastro social é uma ferramenta importante e ele é bastante fidedigno, ele é bastante confiável, mas entretanto tem alguns ajustes que não te bate a fazer, porque sempre vou poder encontrar alguma probabilidade de erro na classificação daquelas famílias de acordo com os critérios estabelecidos no momento do inquérito, né? Mas digamos que as famílias que ainda está registrado no cadastro, o que é que eles podem fazer? Eles podem procurar os serviços da Câmara Municipal para solicitar esses registros. Por quê? Esses registros têm que ser feitos nessas casas, no domicílio. Boca de poder fazer um registro simplesmente no balcão de atendimento da Câmara. Vou ter que dirigir, vou ter que pedir que os técnicos para a boa casa para fazer o registro. Porque lá esta averiguar, sim, para fazer aquele registro, o técnico tem que estar no terreno, naquela habitação, tem que fazer aquela entrevista, tem que saber quantas pessoas tem naquela casa, quais condições
daquele caso tem que ter N informações. Então é que as informações lá que te permitem classificar que as pessoas no grupo 1, 2, 3 ou 4 do cadastro. Pode ter uma ou outra probabilidade de erro, porque muitas vezes alguma informação pode ser passada mariote, né? Quando a informação está a ser passada mariote e boca de poder comprovar que é para fazer aquele registro, ele pode ter alguma margem de erro, mas é muito, muito pouco essa margem de erro. Digamos que não tem conseguido chegar efetivamente naquelas famílias que mais te precisar. Mas o Ministério da Família tem um conjunto de projetos, para além de que é o Ministério da Habitação, que tem vindo a reabilitar a casa, da saúde também, que tem alargado taxas moderadoras para a área da saúde. Não tem no Ministério da Família projetos bastante estruturantes, por exemplo, o projeto que é apoio integrado às famílias, que é um projeto de beneficiar essencialmente mulheres chefes de família, que apoios que é atribuído para, por exemplo, despesas de educação, se aquela mulher, se aquela família te precisar de livros, te precisar de material didático para acrescentar ainda que já lhe pode ter tomado na kit escolar, se te precisar abarcar com alguma despesa de saúde e mesmo em relação à criação de atividades geradoras de rendimento. Portanto, não tem vindo a implementar esse programa ali através das câmaras municipais e através das associações. Aquilo Portanto, que queria chegar, ele tem sido, de certa forma, um braço em termos de parceria de implementação dessas políticas e medidas, tanto câmaras municipais como ONGs também. Exato. Portanto, o governo sozinho quer poder trabalhar, quer poder chegar nas pessoas, não adotar uma política muito bem delineada, que é uma política de aproximação das pessoas. E quem poder fazer isso é quem está mais no terreno. Sim. Portanto, quem está no terreno são as câmaras municipais, através dos gabinetes sociais, que têm técnicos sociais a deslocar para o terreno, e botem também as associações de perto da população. O que te impedir, por exemplo, técnicos do Ministério da Família ou os próprios responsáveis também de complementar esse serviço, de fazer averiguação, de fazer visitas domiciliares, etc. Portanto, botem esse programa ali, que tem realmente conseguido apoiar várias famílias, principalmente mulheres, idosos, crianças, de pessoas com deficiência. Botem também o programa da inclusão produtiva, que é um programa também que tem beneficiado de uma forma mais abrangente mulheres chefes de família. Portanto, que está consistir no empoderamento das mulheres, através da capacitação profissional, através também do apoio à criação de atividades geradoras de rendimento. Tem um faixa etária que tem que ser compreendido para poder cumprir com requisitos, nesse caso, desse políticas para que as mulheres? Quer dizer, mulher que tem idade ativa ainda para trabalhar. Não tem beneficiado de ser uma mulher, mas também não só mulheres, tem homens, mas a preferência nesse momento é mulheres, porque não tem de ser mulheres no setor informal, é que precisar realmente ser empoderado de formação profissional, para precisar também aperfeiçoar seus negócios. Tem programa de rendimento social, de inclusão também, que não consegui criar esse programa de uma forma também dar-lhe uma dimensão maior no momento do surgimento da pandemia, mas já estava a ser implementado antes do surgimento da pandemia. Com a pandemia, não dá-lhe uma dimensão maior, não consegui chegar na 29 mil famílias, mas digamos que ela não é sustentável para o governo de Cabo Verde conseguir atribuir uma renda mensal, um rendimento mensal, digamos, de inclusão, não é? Para 29 mil famílias. Ele está mensalmente mais de 100 mil contos para o governo. Então, não tenta traçar o objetivo com o programa Inclusão Produtiva, não te pretende chegar nas famílias que foi beneficiado com o RSI, não te pretende chegar na que é apoio através do programa Inclusão Produtiva, formação profissional e atividades geradoras de rendimento. Portanto, essa é uma aposta forte. Mas também não tem outra aposta forte também, que é uma aposta que lhes dá mulheres de forma muito considerável, que é no programa Cuidados, que é um programa onde é que notita alargar a rede de creches no país, notita também de aperfeiçoar a rede do pré-escolar, que é jardins, não é? Através de reabilitação de jardins, também de garantia do acesso ao pré-escolar e às creches de crianças, né? Porque toda criança tem que ir para a creche, toda criança tem que frequentar jardim, assim está a desenvolver de uma forma mais saudável, isto conseguir também entrar na escola com mais capacidade para conseguir acompanhar os estudos. Mas também esse programa Cuidados de creches, para creches e jardins, é de beneficiar mulheres. Porquê? Porque que as mulheres estão a ficar mais descansadas quando elas têm lugar para deixar seus filhos de poder trabalhar. Tem alguma liberdade para tentar fazer as vidas. Exatamente. Mas também, para além de cuidados com os filhos, mulheres têm cuidado de pessoas idosas. Então, o Ministério da Família também, através do programa Cuidados, ele tem vindo a formar cuidadores, que os cuidadores é formado exatamente para prestar serviço a domicílio para pessoas idosas.
não tem 90 cuidadores contratados para o Ministério de Família e que está a trabalhar junto de câmaras municipais para prestar serviços a domicílio para pessoas idosas, isso a nível de todos os concelhos do país. Portanto, uma outra medida concreta também que tem um impacto importante na família foi anunciado há pouco tempo em maneira de falar, que tem a ver com aquela questão de acesso à luz e água e através de tarifa social. Aquela medida ali, e não sabe muito bem a realidade cabo-verdiana, no acesso à iluminação, à luz e água e dentro de casa, se não estiver na crioulo, então, de certa forma, as pessoas regozijam imediatamente com ele. E como que foi implementado e como que está a ser desenvolvido? Ele está a ser desenvolvido, ele foi implementado também, mais uma vez, através dos gabinetes sociais de câmaras municipais, que juntamente com a Eletra tive que sentar, né, na mesa para analisar toda a situação, e através da ferramenta Cadastro Social Único, mais uma vez, porque é que as famílias tinham que estar registradas na Cadastro Social, principalmente nos grupos 1 e 2 do Cadastro Social, que é famílias na situação de extrema pobreza e da pobreza. Portanto, essa parceria entre o Ministério da Família, ou o Governo, não é? Através do Ministério, câmaras municipais, Eletra, serviços de água também, consegui fazer essa medida ali, beneficiar cerca de 30 mil famílias na Cabo Verde. Portanto, ele foi uma medida emergencial também, custou muito ao governo de Cabo Verde, mas ela é uma necessidade, porque realmente com a situação de pandemia não é a sua família deteriorar as condições de vida, famílias que tinham algum rendimento, bata a perder esse rendimento. Para além dessa política ali, não tem de tarifas que beneficiam a família, não tem outros, por exemplo, em termos de que não tem que pensar sempre nos idosos, principalmente mulheres idosas, não tem que pensar nelas também. Para além disso, portanto, não tem só de aumentar a pensão social, beneficiários da pensão social, não consegui chegar a 23 mil pessoas idosas com a pensão social, mas pessoas também com alguma deficiência incapacitadas de trabalhar. Não consegui também aumentar de 5 mil para 6 mil o valor da pensão social. Portanto, tudo isso também tem que ser considerado. Por exemplo, pessoas idosas também que estão a viver de pensão social. Antes de nós governação, isto tinha um plafond para ajuda na compra de medicamentos no valor de 2.500 escudos. Portanto, desde o mandato anterior, da legislatura anterior, a partir de 2016 até 2020, não aumentar aquele plafond para 3.750 escudos. E isso quanto que as pessoas, que os idosos, que estão a os medicamentos na farmácia pública, farmácia do Estado. Este vai numa farmácia privada, encontrar os medicamentos, poder comprar os medicamentos com esse plafond até esse valor de 3.750. Portanto, quando eu falar de mulheres, eu tenho que lembrar de nós mulheres idosas, que já criassem filhos, com muito esforço e dedicação, e que ainda de continuar até de criar netos e de dar esses filhos, porque perante a situação de muita dificuldade, não tem famílias que viver à volta do idoso que tem a pensão social. Portanto, isso é preocupante. E o governo está a trabalhar no sentido de promover cada vez mais, reforçar as políticas sociais que já não tem em todos os setores, que é para poder chegar às mulheres. Mas não poder dizer também que não tem que as mulheres de zonas rurais, que é importante falar nelas, principalmente nesse dia de hoje, que é Dia Internacional da Mulher, que é mulheres batalhadoras que estão a viver de uma forma muito sacrificada, de trabalhar no campo, na agricultura, que nesse momento estão a viver, estão a viver aquele impacto negativo, tanto da pandemia como da seca. Não estão a ser assolado por um momento de seca, mas também os efeitos da pandemia também estão o problema no mundo rural. Então, de maneira que as mulheres de zonas rurais também têm de ser beneficiadas de projetos do Ministério da Família, por exemplo, projeto de inclusão produtiva, bate o país, mas também não tem de aumentar a ação escolar naquelas escolas das zonas rurais, que refeições quentes para as crianças, e não poder dizer que tem outras medidas também que têm de ser tomadas para o Ministério da Agricultura. É pena que tempo que está chegando para não falar e pelo menos o que era que as medidas na sua totalidade. Bom, Regi já está falando, mas que só já gastem a tempo. Agora, e por outro lado, eu queria aproveitar também para falar que tudo que as medidas ali, ele é sincronizado entre os ministérios e que os outros gabinetes também, que de certa forma, para poder ter um efeito mais estruturante. Não te aproveitar para dizer, nós a abordagem não de fazer de políticas sociais é uma abordagem multi e intersectorial. O que quer dizer que as políticas sociais têm de ser implementadas pelos diferentes ministérios através daqueles serviços tutelados
para os diferentes ministérios. Portanto, de modo que já me dizer, não tem Ministério de Família, mas não tem Saúde, não tem Educação, Agricultura. Muito bem. E habitação também. Muito bem. Okay? Obrigado pela disponibilidade de estar conosco na show da manhã, para trazer-nos esse apontamento sobre o que seria a condição de vida das famílias em Cabo Verde e as políticas públicas no sentido de melhorar a vida de cada um cabo-verdiano, especialmente onde que família é chefiado para a mulher, nesse dia 8 de março. Obrigado mais uma vez, Cati. Obrigada. Gosto de que falou, Éder, mano, tem que bem hoje. Éder. Não te deixou, continua lá. Ainda bem próprio, hoje Angli. Está tudo distraído, não está com fadiga, bom, está a falar tempo, já dá que quase não se ficar assim, oferece esse ali num dia de mulher, que seja um dia realmente feliz e de boas referências na vitória. Sim, muito obrigada. Desejar um dia de muita reflexão para toda a mulher também, principalmente nesse momento difícil que nós estamos no mundo, para espiar qual é que essa colaboração que isto pode dar para melhorar o desenvolvimento de todo o país do mundo. Muito bem. Okay. Obrigada.